Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar um prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que ele havia entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciões convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram em sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo de sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desce agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama, já que disse ele: Eu sou o Filho de Deus.
Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns do que ali estavam ouvindo disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou em vinagre, colocou na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram, saindo dos túmulos. Depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas, o oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus. Ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou na cruz e te recebeu na luz. Meus caros irmãos e irmãs que nos acompanham nas nossas plataformas, aqui do Facebook, do Instagram, da nossa paróquia, nós aqui nos encontramos neste domingo de Ramos. E esse domingo de Ramos, nós tivemos aqui a proclamação de 2 evangelhos. O primeiro evangelho que narra Jesus entrando na cidade de Jerusalém, sentado num jumentinho, e todo o povo ali aclamando: Hosana, o filho de Davi. Mas aquele mesmo povo, certamente, instigado pelos detentores do poder religioso da época, este mesmo povo que aclama com alegria o Rei dos Reis, Jesus, logo em seguida o mesmo povo que depois vai dizer para Jesus, crucifica-o. Nós podemos, diante desta atitude de Jesus, diante dessa proclamação do Evangelho, percebermos que muitas vezes nós podemos ser assim também, às vezes a gente só quer ficar com o louvor, com as alegrias, e a gente muitas vezes não quer assumir também as nossas cruzes, porque eles tinham uma expectativa que Jesus, sendo o Messias, entrasse em Jerusalém, para derrotar o Império Romano, que ele entrasse num cavalo, imponente como um rei, com seu forte exército, para colocar e expulsar para bem longe daquela cidade aqueles que maltratavam o povo naquela época. E Jesus não, Jesus entra num jumentinho, uma coisa
simples, humilde. Então, eles se decepcionaram. Nós imaginávamos uma coisa e está diante de nós uma outra coisa, ou seja, essa decepção. Talvez a gente também somos tentados também nos dias de hoje, quando a gente só procura a felicidade, a glória, o sucesso, quando a gente só espera que Jesus, de uma forma mágica, resolva todos os nossos problemas, e aí a gente, quando eles não são resolvidos, a gente se decepciona e, de uma certa maneira, podemos dizer, crucificam. Crucificam aí é justamente, talvez, termos uma atitude de dizer: se eu estou passando por esse sofrimento, onde que está Jesus? Onde que está Deus? Deus não existe. Deus, nos criou e nos jogou neste mundo e virou as costas para a gente. Então, quando a gente age dessa maneira, nós estamos como que se decepcionando e também, de uma certa maneira, crucificando, dizendo crucificam para Jesus. Porque, de fato, nós temos que assumir as nossas cruzes que estão ao nosso redor, e que são muitas, bem pesadas, mas nós não podemos ficar apenas com o Cristo da glória, do louvor, para que tudo corra sempre bem. Não, é Jesus também nos mostrando que nós, como cristãos, precisamos também assumir as cruzes que estão ao nosso redor e também notar, perceber, notar os irmãos e irmãs que também sofrem, e que estão próximos de nós e que a gente precisa notar. É isso, Jesus nos convida a perceber, a notar os sofredores do nosso mundo, para que nós também possamos ajudá-los e socorrê-los, assim como é o tema da campanha da fraternidade deste ano. Viu, sentiu compaixão, e se aproximou dele, cuidou dele, foi ajudá-lo. É isso que nós precisamos fazer também na nossa vida: assumir as nossas cruzes e também notar, perceber e socorrer os nossos irmãos e irmãs que mais sofrem e que estão próximos de nós. Jesus assumiu a nossa humanidade, como disse a liturgia de hoje, a carta aos Filipenses. Ele assumiu a nossa condição humana, se esvaziou de si, e podemos ver que Jesus sofreu. Tudo que ele sofreu foi por amor à humanidade, mas Jesus, com todo o seu sofrimento, que a gente também viu na proclamação do segundo evangelho, o evangelho da paixão, quanto sofrimento Jesus passou. Mas eu penso que todo esse sofrimento que Jesus passou nos mostra que nós também, que somos seus discípulos, nós que somos seus seguidores, nós que somos membros do corpo de Cristo, nós somos o corpo místico de Cristo, termos a certeza que Jesus sofreu muito, mas ele resistiu ao sofrimento. Nós sabemos que ele resistiu, ele ressuscitou. É isso que nós vamos celebrar no próximo domingo. Esse domingo aqui é o da paixão, é da cruz, do sofrimento. Mas no próximo domingo é o domingo da glória, da ressurreição. Isso mostra, é uma lição para a gente, que todos nós, eu e você, por mais que às vezes a gente ache que a gente não vai ter competência, não vai ser possível a gente resistir aos sofrimentos,
Mas hoje a liturgia quer incutir isso na nossa cabeça, no nosso coração. A gente pode sim resistir todo e qualquer sofrimento, por maior que ele seja. E olha que nós estamos agora diante de um grande sofrimento, né? Um sofrimento enorme com esta pandemia. Mas o Evangelho, o do Domingo de Ramos, quer nos dar esperança. Não existe nenhum sofrimento, por maior que ele seja, que a gente não possa resistir. Não por nossos méritos, não por nossas forças, mas por causa do auxílio de Deus, por causa da graça de Deus, a gente pode resistir todo e qualquer sofrimento. É Jesus dizendo assim: eu sofri, eu encarei um forte sofrimento, mas eu venci. E também com Cristo nós sofreremos, mas também com Cristo nós seremos vitoriosos. A gente precisa acreditar nisso. A gente pode, você pode, eu posso resistir todo e qualquer sofrimento. Quem nos dá esta certeza, quem nos dá esta garantia é nosso Senhor Jesus Cristo. E diante desta liturgia, meus caros irmãos e irmãs, podermos ter a certeza de que Jesus nos ama, e tudo o que Ele fez foi por amor a cada um de nós, e que verdadeiramente nós possamos estar com o coração disposto para que nós possamos passar uma Semana Santa rezando, se recolhendo em nossas orações pessoais, para que nosso Senhor Jesus Cristo verdadeiramente toque o nosso coração, nos abençoe e afaste de nós todos os males deste mundo, toda a maldade deste mundo seja aniquilada. Nós celebramos, irmãos, esta é a esperança. Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. No próximo domingo nós vamos celebrar a Páscoa. Nós estaremos aqui no mesmo horário, 9 horas da manhã, celebrando a Páscoa. E todo esse mistério pascal é justamente mostrando o poder de Deus. Jesus morreu na cruz, mas para demonstrar o poder de Deus, a imensidão do poder de Deus, que veio destruir a morte para sempre. Ele veio como que achatar, ele veio como que esmagar a morte. Isso. Quando Jesus morre na cruz e com a sua ressurreição, é demonstração do poder de Deus, que veio como que amassar, né, a morte. Esta é a nossa esperança. Essa expressão da gente imaginar que Jesus, Filho de Deus, Deus com a morte de Cristo na cruz, Ele esmagou a morte. É isso que nós celebramos. A morte que foi esmagada pela morte de Cristo na cruz. Esta é a nossa esperança. A morte foi esmagada. Ela já não tem força sobre nós. Porque a última palavra sobre as nossas existências não é a morte. A última palavra sobre nós é a vida, é a luz, é a graça, é a vitória, é a vida plena, a vida eterna. Por isso que mesmo celebrando a paixão, a gente já se enche de júbilo e de alegria, porque foi isso que Deus fez com o seu imenso poder. Ele destruiu por definitivamente o maior inimigo, que era a morte. Irmãos e irmãs, que nós possamos ter
uma abençoada Semana Santa para todos nós nesses tempos difíceis, mas com a graça de Deus, Deus providenciará, eu creio firmemente, dias melhores. Assim seja.